Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite, meus amados irmãos. No nome de Jesus, graças a Deus. É uma satisfação mais uma vez estar na presença de Deus, vendo aqui alguns poucos irmãos, né? Uma pequenina partículazinha do corpo de Cristo, mas já é gratificante isso, poder ver estes preciosos membros dessa noiva de Jesus Cristo. A partir de agora, se tudo andar bem, em obediência ao Ministério da Saúde, às leis municipais, às recomendações da vigilância sanitária, nós vamos tentar proporcionar essas pequenas reuniões com pequenos grupos, obedecendo às leis municipais, fazendo esse rodízio de pessoas. E quando for na próximo culto, sexta-feira, todos que aqui estão não estarão. E aí terão outros rostos aqui para poder beneficiarmos o restante da igreja, para de 20 em 20, 10 em 10, todos poderem dar a sua passadinha aqui, ter o seu culto de oração. E se tudo funcionar bem, eu quero, daqui a alguns dias, ter o nosso culto de ceia dessa maneira, guardando aquela distância dos 2 metros na fila da comunhão, as máscaras sendo utilizada, o álcool gel ali na porta. E provavelmente daqui a um tempo, se não normalizar as coisas, todos os nossos cultos aqui serão cultos de ceia. De 20 em 20, nós vamos ministrando a ceia para todos os irmãos, e vai ficar de fora só o grupo de risco. Aqueles que têm alguma doença hereditária, que já faz parte, aqueles que estão acima de 60 anos de idade, eles vão ficar fora dessas reuniões aqui da igreja, mas serão atendidos também no lar. A gente pode preparar uma maneira de levar a ceia para eles, para nós não estagnarmos. A vida cristã não pode ficar estagnada, tem que caminhar. Daqui a pouco vai entrando em uma zona de comodidade, de conforto, que o ser humano acostuma com tudo, até com o sofrimento ele acostuma. Então nós temos que reagir e fazer aquilo que Paulo disse em Romanos 12, não nos acomodarmos. Nós temos que não conformar com este século e estar sempre em uma transformação, sempre fazendo aquilo que Paulo disse: o exercício corporal para pouco tem proveito, mas nós temos que exercitar a nossa vida cristã. Por mais que o culto online é um socorro dentro de casa, e Deus nos preparou nesses dias de última hora, não tínhamos a previsão de voltar assim tão rápido, e tudo muito rápido, com a cara e a coragem. É um socorro, é um caminho, mas não é a mesma coisa do que estar ali, aquele corpo junto, cantando, orando, ouvindo a palavra, sentindo o calor humano. Então nós vamos pedir que os irmãos, os pequenos grupos, possam manter essa obediência para não ter problema para a igreja, para a instituição, e evitar abraços, evitar aperto de mão. As irmãs que gostam de dar ósculo santo, né? Os homens nem tanto, não ligam muito para isso, para esse negócio de ósculo. Mas as irmãs que gostam de dar o ósculo, o abraço, abra mão desse ósculo santo, desse abraço, vamos manter a distância. Não por nós, por eles. Não por nós, por César. Dê a César aquilo que é de César e a Deus aquilo que é de Deus. Então, nós vamos fazer no grupo da igreja algumas convocações
para de 10 em 10, 15 em 15, algumas famílias vindo, comparecendo, e assim todos mataram um pouco da saudade, porque dá saudade, isso é um fato, né? E o cristão fica doente, irmão. Se o cristão for privado de adorar, privado de ir à casa de Deus, ele fica mais doente do que ele pegar coronavírus. Tem gente que, se tirar a adoração, a igreja, a vida, aquela vida cotidiana dele ali na presença de Deus, na igreja, é perigoso ele adoecer mais do que ele pegar um vírus desse aí. Então, nós vamos proporcionar isso. Para mim, acredito, e para a igreja, é um tratamento, é uma terapia, não é a mesma coisa, mas é um paliativo, é uma válvula de escape nesse momento. Então, os irmãos que estão conectados conosco no lar, o nosso abraço, o nosso Deus abençoe. E vamos meditar um pouquinho na palavra, se puderem ficar de pé, tanto aqui na igreja quanto no lar, e abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 13, para nós termos uma pequena meditação, e daqui a pouquinho nós vamos ter o nosso momento de oração, cada um na sua cadeira, no seu banco, e a igreja do lar também vai estar intercedendo junto conosco. Nós, hoje, mais do que nunca, estamos, sim, precisando de oração, colocar a nossa fé em ação. Então, a distância não vai nos separar de Deus e não vai nos impedir de entrar na presença de Deus. São Mateus, capítulo 13. Após a leitura da Bíblia, mantenha ela aberta. Nós vamos tomar alguns outros textos. Agora, São Mateus, capítulo 13, nós vamos ler o verso 19 e depois o verso 34. São Mateus 13, verso 19, diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, olha que coisa significativa, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este quem? Que ouve, não entende. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Vendo? Quer dizer, morre, é sufocado, fica infrutífero, quando você ouve e não compreende o que Deus está falando. Versículo 34 desse capítulo 13 fala assim: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Deixa aberto a Bíblia durante o culto. Senhor Jesus, quero te agradecer por nos permitir vir aqui nessa noite, por nos dar a honra de poder cantar, de poder orar, de poder ler a Bíblia. Quero te louvar por isso. Dar graça da unção, da vida, da revelação a nós nessa noite. E acima, Deus, disso tudo, dar-nos uma inspiração para podermos orar e tocar a tua presença, ouvir a tua doce voz falando dentro do nosso coração, porque a oração também é um meio de ouvir a tua voz, Pai. Quando ouvimos, os canais são abertos, Pai, a inspiração desce. Nos ajude nessa noite, tanto aqui na igreja, quanto no lar, Pai. Que haja temor, reverência, respeito, amor,
Que haja uma vida nessa noite, Pai, verdadeiramente entregue e rendida e que compreenda a linguagem simples do Teu Evangelho dentro do seu coração, para o crescimento espiritual da sua vida. Eu ponho essa igreja e eu ponho os meus irmãos que estão conectados conosco nas Tuas mãos, Pai, e rogo a Tua inspiração sobre a vida de cada um, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assim. Esses versículos que nós acabamos de ler aqui, eles já, assim, bem, sem precisar de nenhuma dificuldade para entendermos, eles já nos mostram a importância de nós ouvirmos o Evangelho, a pregação da palavra, e assimilar, porque você está aberto aí com a Bíblia, recapitulando Mateus 13:19, você observar, Jesus disse: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata. Quer dizer, ouvir e não compreender nada significa ser assaltado pelo diabo. Então, tão necessário é crer, como também entender aquilo que Deus está falando. Pelo menos é o que a Bíblia diz com letras bem grandes. Na minha Bíblia, para falar que foi Jesus quem disse, está de vermelho. Então, com letras bem grandes, bem destacadas em vermelho, está aqui que se alguém ouve a palavra do reino e não compreende, não entende, o diabo dá um prejuízo muito grande, o diabo o assalta. Então, partindo desse versículo aqui, e muitos outros semelhantes que tem na Bíblia, você vê a necessidade de nós entendermos a linguagem simples de Jesus, irmão. Eu acho isso muito interessante. Olha que frase: a importância de entendermos a linguagem simples de Jesus. A linguagem de Jesus não é complicada. Ele falava com pessoas simples, da mesma maneira que ele falava com os doutos, doutorados, mestrados, os mais sábios e entendidos que existia naqueles dias. Ele tinha uma maneira para falar. Se você falar ao simples com um linguajar sofisticado que é usado para falar aos doutos, pode ser que o simples não vai entender a linguagem que os doutos, mestrados, entendidos, entendem. Mas se você falar uma linguagem simples, como a linguagem de Jesus, os simples de coração vão entender e até os doutos também entendem, se o simples entende. Muito embora Jesus disse que os sábios acabam tropeçando em muitas coisas pequenas, em algumas coisas simples. Então aqui nós temos essa necessidade de compreendermos a linguagem simples de Jesus. Para quê? Compreender a linguagem simples dele. Para você e eu compreendermos qual é a proposta. Toda mensagem que você ouvir, você tem que entender qual é a proposta que está sendo colocada diante de você através daquela mensagem, independente de quem pregue. Quem está pregando está pondo uma proposta, está colocando algo diante de você, algo diante de mim. E o duro é quando nós não entendemos qual é a proposta. Então, temos que compreender essa linguagem de Jesus para compreendermos o que ele
pela sua palavra, está nos propondo. Porque se você e eu não entendermos o que ele está nos propondo, aí eu tenho outra expressão aqui do profeta irmão Brana. Ele disse: muitos perecerão por não compreenderem. E é baseado nisso. E Jesus disse: não entendendo, vem o maligno e arrebata. Quer dizer, então, para favorecer, enquanto mais simples e inteligível a gente colocar as coisas, melhor é e mais estaremos cooperando para que todos os mais simples consigam entender o ensinamento, entender a proposta que o Senhor Jesus, através do Evangelho e através da mensagem que ele nos enviou nesse entardecer, coloca para a igreja. Porque se não entendermos, como disse o mensageiro, muitos de nós pereceremos se não entendermos as álgebras, as coisas difíceis e complexas, não entendermos essas parábolazinhas aqui, como eu citei em Mateus 13:34, tudo isso disse Jesus por parábolas às multidões, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Quer dizer, o escritor aqui, que foi São Mateus, disse que a profecia já havia dito que nas parábolas do Senhor Jesus ia ser publicados grandes mistérios que estavam ocultos desde a criação do mundo. Quer dizer, por detrás de uma linguagem figurativa, simples, de um camponês, de uma parábola, Mateus diz que ia ser publicado coisas que estavam ocultas desde a criação. Linguagem simples para facilitar a compreensão de todos, para que esse desastre de perecer, como diz, perecerão por não entender, como muitos nesse tempo que nós estamos vivendo, e até é triste pensar assim, mas foi assim na Bíblia e é assim hoje. Até muitos religiosos perecerão também por não entender. Entender o que, pastor? Entender que o que está bem ali na frente, no porvir, que o profeta disse, está tudo bem ali, é infinitamente superior e muito mais valioso do que tudo que nós podemos obter, alcançar ou receber aqui. Muitos perecerão, frisa isso aí, por não compreender que o que está bem ali no porvir é infinitamente mais valioso do que tudo que você puder alcançar, do que tudo que você puder ter, do que tudo que você um dia vier ser aqui nessa vida. O que está ali, prestes a se revelar a nós. Tudo diz que está prestes a se revelar a nós. Então, é tudo infinitamente mais valioso. E muitos perecerão por quê? Porque não sabe colocar isso na balança. Perecerão por quê? Porque não sabe dar este valor, porque não conseguiu ainda processar no coração, entender, como disse Jesus aqui em suas parábolas, que é necessário muitas vezes para você tomar posse deste bem maior, desse tesouro escondido, dessa pedra ou pérola preciosa, expressões usadas pelo Senhor Jesus. Muitos não compreendem que para tomar posse destas coisas que estão bem diante de nós, é necessário renunciar.
Esse renunciar é a vida mais barata que tem. Esse renunciar é a pedra menos preciosa que existe. Esse renunciar é o tesouro mais insignificante que existe. E muitos não compreendem. E é necessário este abrir mão, este renunciar, digamos assim, esse tesouro passageiro que é a nossa vida aqui, para poder alcançar esse bem maior. Exemplo disso é o jovem rico. O jovem rico não entendeu. Ele não entendeu o que estava diante dele. Irmãos, trazendo para a nossa vida cotidiana e prática, parece que muitos crentes não entenderam o que está assim, ó, bem diante deles. Às vezes pregamos a mensagem, e quando passa que não, ou pensa que não, parece que a pessoa não entendeu o que está ali diante. É o que Jesus disse: vindo o semeador, semeando a palavra, falando a palavra e não entendendo, este será comparado àquela semente que caiu à beira do caminho, foi sufocada. O maligno vem e arrebata. Daí então nasceu essa expressão na Bíblia: ouvem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da plena verdade. Nunca chega à luz da revelação. O jovem rico é o exemplo disso. Bom moço, boa religião, boa moral, esforçado até mesmo, mas só que quando ele se colocou diante de Jesus, ele não entendeu que estava ali bem diante dele uma pérola, e valia a pena ele dispor de tudo que ele tinha para adquirir aquela pérola. Por isso que eu disse para você deixar a Bíblia aberta aí. Olha aí, leia comigo, São Mateus capítulo 13, você vai compreender o que eu quero dizer. O jovem rico não entendeu que ele estava diante de quê? Diante de um tesouro precioso, incalculável. Ele não entendeu que o jovem rico, como muitos hoje, não entendeu que valia e vale a pena fazer tudo aquilo que Jesus aconselhou para herdarmos o bem maior, o tesouro mais precioso, a pérola. E é isso aqui, Mateus 13, 44. Olha que texto simples e maravilhoso. Mateus 13, 44 diz assim: também o reino dos céus é semelhante ao quê? Um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, faz o quê? Vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O homem está andando por ali, entra dentro de um terreno, e naquele terreno, ele descobre um tesouro naquele terreno. E aí ele vê o valor daquela fortuna. E ele diz: meu pai, eu preciso daquela fortuna, mas não tenho dinheiro para comprar. O que eu faço agora? Ele vai e lembra que ele tem umas 2 juntas de boi, tem um campo de terra em outro lugar, lembra que tem um pouquinho de dinheiro guardado. Aí de repente, sabe o que esse homem faz? Vende o boi, vende o dinheiro, vende a casa, vende tudo que ele podia vender para juntar dinheiro, e as pessoas ficam assim, ó: você é louco? Tem tão pouco que está vendendo pouco que tem, vai ficar sem nada. As pessoas começam a criticá-lo, porque ele abriu mão de tudo, vendeu tudo que tinha. As pessoas começam a criticá-lo, por quê? Porque elas não viram o que ele viu. Porque elas não perceberam o tesouro que ele percebeu. Ele percebeu que vale a pena abrir mão de tudo para comprar aquele campo. E depois que ele vende tudo, fica sem nada, ele vai lá e compra aquele campo. Talvez o campo não valia o tanto que ele pagou, mas o tesouro que tinha lá valia inúmeras vezes, quem sabe 100 vezes, 1000 vezes mais do que aquilo que ele pagou.
O campo não valia, mas o tesouro que estava dentro daquele campo valia todo o esforço e tudo mais. É o que muita gente não está entendendo, compreendendo. E o tesouro, aqui diz que ele achou um tesouro. Esse tesouro, Mateus 12, 44, vou ler de novo. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Quer dizer, nós também encontramos esse tesouro aqui chamado reino dos céus. E foi e vendeu tudo quanto tinha para quê? Para comprar aquele campo. Versículo 45, outra parábola, ele diz: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, o quê? Negociante que busca boas pérolas. Aí olha aqui que ele faz, quando acha o tesouro, olha o que ele faz, quando acha a pérola. Oxalá as famílias entendessem que essa mensagem é uma pérola, entendessem que esta Bíblia revelada é uma pérola, entendessem que uma reunião de oração é uma pérola, que uma escola bíblica dominical é uma pérola, entendessem que a vida cristã é um tesouro que encontramos pela graça, é uma pérola que nós encontramos. Está vendo a linguagem simples de Jesus, que dá até para as crianças entenderem? Aí ele vem e ele diz assim, 45, mais uma vez: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, saiba que o que você tem vale e não é pouco. O que seríamos de nós sem essa mensagem? O que seríamos de nós sem essa graça que um dia nos encontrou, valendo absolutamente nada, mas nos valorizou, nos resgatou? O que seríamos de nós? E encontrando uma pérola de grande valor, foi... O que ele fez? Vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Observou que as duas parábolas que Jesus contou aqui, ele relacionou a encontrar um tesouro, mas para adquirir, tomar posse daquele tesouro, foi necessário abrir mão de algumas coisas. O tema central aqui dessas duas parábolazinhas, do tesouro no campo e da pérola no campo, e que ambos os homens abriu mão de tudo que tinha para poder tomar posse daquela preciosidade que encontrou, o tema central aqui revela isso. Revela o que o crente encontrou, o tesouro que ele tem na sua mão, tem na sua casa. Agora mesmo, irmãos, a pessoa sentada dentro de casa assistindo esse culto, será que ele tem noção do tesouro que ele tem agora na sala de casa? Será que nós temos noção do tesouro que nós temos aqui agora, vendo diante dos nossos olhos? Porque se nós falarmos, não, eu tenho noção do valor dessa mensagem, do valor do evangelho, do valor da igreja, eu tenho noção do valor de cada culto, do valor de uma oração feita, mas se você disser que tem noção do valor da mensagem, mas não abre mão, não renuncia, não se empenha, não sai a negociar. O que é negociar? Abrir mão de uma coisa para obter outra, abrir mão de um bem menor para adquirir um bem maior. Se você não abre mão desse bem menor aqui, que é carne e sangue, que é essa vida fútil, passageira, se você e eu não abrimos mão desse bem menor, desse tesouro menor, que é a nossa vida terrena aqui, para adquirir aquele bem maior, aquele tesouro maior, isso mostra que nós somos um péssimo negociante. Como o jovem rico, o irmão Branham disse assim, o jovem rico, ele era um homem de negócios, fazia bons negócios a tal ponto de se tornar o quê? Um jovem rico. E a Bíblia diz assim, tinha muitas herdades, só que ele não entendeu
que valia a pena abrir mão, como contou Jesus na parábola, dos seus bens terreais, dos seus prazeres terreais, dos seus afazeres terreais, das suas preocupações e ansiedades terreais, das suas vaidades terreais, da sua natureza terreal. Ele não entendeu que valia a pena ir e abrir mão de tudo aquilo, porque ele estava diante de uma pérola e de um tesouro. Quer dizer, aquele homem que fez tantos bons negócios, que o fez um homem rico, quando ele estava diante de na hora dele fazer o maior negócio da vida dele, ele falhou. Quando ele encontrou o maior tesouro da vida dele, o que ele fez? Ele errou, e errou feio. E é o que muitos de nós muitas vezes fazemos. Nossas vidas, nossos afazeres, vontades naturais, vontades carnais, às vezes nós não temos coragem de vender e abrir mão dessas coisas para poder obter, adquirir esse bem maior que nós chamamos de vida eterna. Esse bem maior que Jesus disse assim, ó, se você deixa pai, mãe, amigos, se você deixa vontades próprias, se você atropela desejos carnais que vêm, te pegam e te oprimem muitas vezes, se você abre mão, às vezes, da sua mocidade, dos seus empreendimentos naturais, por amor a Cristo. Olha aqui, Jesus disse a Pedro assim, ó, ninguém há que tenha deixado tudo isso, vendido tudo que tinha para adquirir o tesouro, vendido tudo que tinha para adquirir a pérola preciosa, ninguém há que tenha tomado essa decisão, que tenha ficado envergonhado, que não tenha recebido 100 vezes mais aqui, e ainda a vida eterna no mundo vindouro. Mas quem não entende não abre mão. Quem não entende, não compreende o que? A mensagem da renúncia. Quem não entende, no coração, ele não consegue perceber que uma vida santificada é o investimento de alma, uma vida rendida na presença de Deus, é um investimento naquele maior tesouro que Jesus chamou de tesouro, ajuntai tesouros no reino dos céus. A pessoa não entendeu ainda aquilo que, o maior exemplo aqui, abre aí, vou deixar essa leitura também antes da nossa oração, Lucas capítulo 17, muitas pessoas também não entenderam o quê? Que vale a pena não olhar para trás. E aí vive olhando para trás, como a rã, dá um pulinho e olha para trás, 3 pulinhos e olha para trás. O cristianismo não pode ser dessa maneira, andando e olhando para trás, andando e olhando para trás, andando e olhando para trás. Se o motorista se detém ali olhando muito tempo no retrovisor, o carro indo para frente e ele olhando para trás, ele vai fazer bobagem. Vai bater no meio-fio, vai passar na rotatória, vai bater na traseira do que está na frente, vai ultrapassar o sinal, vai causar algum desastre. Então, quem encontra um tesouro precioso, maior, tem que entender que deve abrir mão dos tesouros menores, que ficaram para trás. O que ficou para trás não pode significar mais do que está pela frente. A mulher de Ló não entendeu. Lucas capítulo 17, versículo 29, dando mais sentido, olha para você ver. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Quer dizer, ligou um tempo ao outro, de Ló aos nossos. Aí ele diz, naquele dia quem estiver no telhado, entenda isso, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. Se você está no telhado e tem tesouros em casa, saiba que o que está adiante, no porvir, bem ali, vale mais do que o utensílio que você deixou em casa. Você pode olhar para trás, voltar para resgatar e perder o tesouro, perder a pérola, que vale infinitamente mais aquilo que você deixou em casa. Bom, vamos lá. Aí ele segue, naquele dia quem estiver no telhado,
tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos, eu gosto dessa frase, lembrai-vos, versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Aí ele faz essa colocação, ó. Qualquer que procurar salvar a sua vida, quer dizer, qualquer que não quiser vender o seu campo para comprar a pérola, não quiser abrir mão de tudo para adquirir o tesouro, qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Então olha para você ver, lembrai-vos de quê? Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrai-vos da mulher de Ló? Porque ela também pode significar a igreja, já que o irmão Brana disse assim, mulher na Bíblia significa igreja. Então lembre desse tipo de igreja. Igreja que não entende, crente que não entende, que vale muito mais a pena você abrir mão do que tem para obter o bem maior. Eu lembro quando eu morava em Belo Horizonte, trabalhava no Ceasa, teve uma vez que eu vendi algumas coisas e vendi um carro que eu tinha seminovo e eu lembro que eu comprei um Fusca. Aí eu cheguei na igreja, uma pessoa disse assim, nossa, mas está regredindo? Sai de um carro novo para comprar um carro velho? Em vez de ir para frente, está andando para trás? Ela só não sabia que eu estava abrindo mão de um bem menor para adquirir um bem maior. Ela só não sabia que eu estava vendendo um Fusca, que eu havia vendido um carro seminovo de, talvez naquela época, 10 mil reais, para comprar um caminhão que na época era na média de 35, 40 mil reais. E o dinheiro que eu ia ganhar no caminhão eu não consegui ganhar no carro. Ela só não estava entendendo que eu tinha que abrir mão de um bem menor para adquirir um bem maior. E ao ver de quem está de fora, você está tomando um prejuízo. O mundo que está de fora, ao ver dele, você está tomando um prejuízo, porque está abrindo mão de bens menores, está abrindo mão de uma vida de vaidades, está abrindo mão de uma vida aí relaxada, de qualquer jeito, que não teme, que não busca, que não dedica. Eles não entenderam como a mulher de Ló também aqui não entendeu que valia a pena abrir mão de olhar para trás. Por que valia a pena abrir mão de não olhar para trás? Porque havia uma história na frente, mas ela olhou para trás. Ela esqueceu que a vida dela valia mais do que os vestidos dela, que ficou em casa queimando. Ela esqueceu que a vida dela valia mais do que as joias dela, que não deu tempo de resgatar para poder fugir de Sodoma e levar para a terra de Zoar, aonde o anjo permitiu Ló ir se esconder da grande destruição, lá nas cavernas de Zoar. Ela não entendeu que a vida dela valia mais do que o estojo caríssimo de maquiagem que ela havia comprado. Ela não entendeu que a vida dela valia muito mais do que os edredons novos que ela comprou, do que os travesseiros novos, valia muito mais do que o sofá novo, do que a TV nova, do que todo o luxo que ela tinha lá no palácio, lá na casa que Ló vivia junto com a sua família, confortavelmente, porque ele era um homem rico, abastado, era um homem que tinha em abundância. Ela não entendeu que a vida dela valia mais que o vestido dela, valia mais do que os bens dela. E aí o que ela fez? Lembre da mulher de Ló. Ela olhou para trás, porque para ela o que valia mais estava ficando lá. O que valia mais estava lá atrás e não lá na frente. É isso que nós, como cristãos, precisamos entender, irmão. O que nós temos de mais valioso é isso que está bem ali na frente, bem ali no porvir. No porvir muito próximo, há um arrebatamento que deveria ficar em primeiro lugar, há uma vida cristã que nós deveríamos lutar e batalhar por ela, que deveria ficar em primeiro lugar.
Há uma vontade perfeita de Deus que deveríamos batalhar por ela, dar atenção a ela, que deveria vir, como disse o profeta e como diz Mateus 6, versículo 33, vir em primeiro lugar, buscai em primeiro lugar buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas estas outras coisas, ou todas estas demais coisas, vos serão acrescentadas. Ela não entendeu que valia a pena abrir mão. Como muita gente no evangelho não entendeu. Há cristãos, há muitos ouvindo aí agora, há cristãos dentro da igreja que já ouviram uma, e já ouviram duas, e já ouviram três, e já ouviram inúmeras vezes Paulo falando, irmão Brana falando, pastor falando, irmã, não coloque tesoura no seu cabelo. Ela não entendeu que vale a pena abrir mão desse bem menor, dessa vaidade menor, para obter um bem maior, um tesouro maior, uma pérola maior. Não entendeu que vale a pena abrir mão daquelas roupinhas apertadas, daquelas roupinhas decotadas, daquelas roupinhas sensuais, daquelas roupinhas que provocam a cobiça e o adultério diante de Deus. Não entendeu que vale a pena abrir mão dessas coisas ainda. Por isso que eu disse lá no início dessa palestra aqui, muitos perecerão por causa de pequenas coisas, por não entender que vale a pena abrir mão dessas coisinhas de menor valor para preservar uma coisa de maior valor. Abra mão de cortar o cabelo, isso é de menor valor. Abra mão das vaidades da carne, isso é de menor valor. Abra mão de ficar vivendo uma vida cheia de intriga, discórdia e rancores e indiferença, isso é de menor valor, menor importância. Abra mão dessas coisinhas para não perder algo maior. Igualzinho aquele menino que eu contei uma vez lá naquelas enchentes que deram lá em São Paulo. Então, São Bernardo do Campo foi totalmente inundado algumas partes. Havia um menino que lutou para comprar a sua bicicletinha. A ação dele mostrou que ele lutou muito. Foi difícil ganhar a bicicleta. E a enchente veio e começou a levar a bicicleta. Ele correu para pegar a bicicleta. E ele segurava o poste e a bicicleta. E os moradores das casas, os moradores da loja, todo mundo querendo salvar o menino, mas o que o povo gritava era isso aqui, ó: solta a bicicleta! E uma mão segurando no poste e a outra na bicicleta vai escapar. Duas mãos segurando no poste fica mais forte. E o povo gritava: solta a bicicleta, solta a bicicleta, solta a bicicleta. Quem disse que ele soltou? Foi arrastado com a bicicleta e tudo, virou uma estátua de sal. Quem disse que ele soltou a bicicleta dele? Quer dizer, ele perdeu um tesouro mais valioso, uma pérola preciosa. Ele perdeu a sua vida, porque não quis abrir mão de um bem menor para preservar um bem maior. Tem muito cristão assim: a bicicleta é a vaidade, a bicicleta é a roupa imoral, a bicicleta é o cabelo que corta, a bicicleta é o coração apegado às coisas materiais, a bicicleta é a avareza, a bicicleta você pode aplicar em muitas coisas que faz as pessoas com um braço querer estar firme no reino de Deus, mas com outro braço atado às coisas do mundo. E por não soltar a bicicleta, o menino morreu, porque não quis abrir mão. Irmãos, nós perdemos muito com Deus quando nós não abrimos mão. Marido perde muita coisa quando não abre mão de algumas coisinhas insignificantes que não deixará ele nem mais rico e nem mais pobre. E esposas perdem muita coisa quando se agarram em umas coisinhas e não abrem mão. E crentes perderão muitas bênçãos, muitas e muitas coisas com Deus, muitos privilégios com Deus. Por quê? Porque não abre mão. Igualzinho aqueles irmãos, que o irmão Brana, vocês devem lembrar quando eu contei isso aqui uma vez. O irmão Brana chegou para uns irmãos, o irmão Reginaldo, e disse para eles assim: irmãos,
Deixa eu falar para vocês. Tem um terreno em tal e tal lugar, lá no Texas, e Deus me mostrou que naqueles pedaços de terra, que ninguém dá nada por eles, passa um veio de petróleo. Vocês vá lá, porque estão no ramo, e compre aquele terreno, e vocês se tornarão bilionários. Mas para algumas coisas dá para acreditar no profeta sem pensar duas vezes. Mas como o assunto era meter a mão no bolso e gastar para comprar o terreno e arriscar para ver se daria certo ou não, eles ficaram assim em dificuldade. Aí falaram com o irmão Branham assim: irmão Branham, lá tem petróleo, profeta, vá lá, compra rápido, porque tem petróleo lá. Vocês serão os próximos milionários dos Estados Unidos. E os irmãos ficaram assim. Aí chegou para o irmão Branham e falou com ele assim: tá bom, a gente crê que tem mesmo, mas você pode nos dizer aonde está o veio para a gente fazer uma sonda, fazer uma prova, um teste? O irmão Branham olhou para eles e falou assim: mas vocês são folgados, hein? Eu já falei para vocês que tem e que vocês devem comprar, ou seja, abrir mão, renunciar, vender o campo que tem para poder adquirir o campo com tesouro. O irmão Branham mostrou a eles um campo com um tesouro chamado petróleo, mas eles não quiseram abrir mão de alguns milhares de dólares para adquirir um terreno que daria a eles alguns bilhões e trilhões de dólares. O profeta disse: eu não vou falar para vocês aonde está, já disse que lá tem, vá lá e compra. Cavar os poços, falou com eles assim, é com vocês. Aí eles demoraram um pouquinho, compra, não compra, compra, não compra, compra, não compra. Veio uma petroleira, enfiou uma sonda, viu o que tinha, comprou o terreno, e o profeta chamou eles e falou com eles: está vendo? Vocês não acreditaram. Vocês não quiseram abrir mão de um bem menor para obter um bem maior. Agora vocês verão eles se tornarem os bilionários, trilionários dos Estados Unidos, e vocês chuparão o dedo. Por quê? Porque não quiseram abrir mão de bens menores para adquirir um bem muito maior. Tem muito cristão assim: o campo com petróleo é o reino de Deus. Mas nós não queremos abrir mão de algumas coisas para adquiri-lo. Não queremos ir lá nós mesmos e escavarmos. Se não é aqui, será ali. Um profeta disse: se não for ali, será acolá. Se não der com 10, dará com 100 metros. Se não der com 100, dará com 1000 metros. Certo é que um profeta falou, e ele é a boca de Deus. E quando um profeta fala, é o assim diz o Senhor. Não importa quão irreal, absurdo pareça, Deus falou, aquilo é fiel e verdadeiro. Mas eles não quiseram abrir mão e perderam uma grande oportunidade por conta disto, porque estavam com seus corações presos a pequenas coisinhas. E aí o irmão Branham disse: Jesus mesmo disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Se a palavra não fosse tão importante, se o arrazoar seria totalmente certo. E quanto àquele anjo que disse a Ló e sua família: vá para Zoar, mas não olhe para trás. E a esposa de Ló, numa pequena coisa tão insignificante, ficou para trás. Tinha valor humano, mas o profeta diz: era insignificante. Muitas pessoas tropeçarão, perderão o arrebatamento, e olha lá que a eternidade, por coisinhas insignificantes, que pesa na balança. E a esposa de Ló, numa pequena coisa tão insignificante, como olhar para trás. Quer coisa mais insignificante do que olhar para trás? Mas dependendo para o que você está olhando que ficou atrás de você, aquilo é tão grave. Só por você e você olhou para trás? Cuidado, aquilo é tão grave. O profeta disse: um olhar para trás. Olha o que causou. O profeta disse: e a esposa de Ló, numa pequena coisa tão insignificante como olhar para trás,
mas era contrário à palavra. Ela se tornou numa estátua de sal. Então você diz, falando de mulheres que cortam seus cabelos e vestem roupas pertencentes aos homens, Deus disse para não fazê-lo. Você segue a palavra. E Ló, sem dúvida, tinha uma boa esposa, ela era boa, mas ela não seguiu o mandamento de Deus. Não adianta ser bom e não seguir o mandamento. Eva era uma boa mulher, mas ela não seguiu a palavra de Deus. Não adianta. Apenas arrazoou um pouquinho a respeito dela. Não é razoável, irmão Brana, que devêssemos fazer isso. Sou um cidadão americano, tenho o direito de fazer o que quer e eu queira, é meu privilégio americano. É seu privilégio americano, mas não é privilégio cristão, pois por ser um cristão, você é uma ovelha, e uma ovelha cede os seus direitos, se mantém em quietude e permite que você tire todos os direitos que ela tem. Mas uma cabra esperneará com ímpeto se você assim o fizer, correto? Mas uma ovelha cede seus direitos, e um cristão sempre cede seus direitos nacionais, se forem contrários aos direitos cristãos. A esposa de Ló apenas olhou para trás. Esse olhar para trás significa não quis abrir mão de um bem menor para obter um bem maior. Agora, qual foi o resultado? Diz-nos aqui de Abraão e Ló, e a coisa que eles fizeram lá ficou como um exemplo, e não podemos escapar disso. No capítulo 11 de Hebreus diz: essas coisas foram deixadas de exemplo para nós, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. O que é pecado? Incredulidade. Todo pecado, toda a incredulidade com respeito à palavra de Deus, que tão de perto nos rodeia. Viemos contra algo e dizemos: bem, pregam que isso foi para outro tempo, não faça isso, façam apenas o que Deus diz para fazer. Fique exatamente com isso. Se diz, isso não faz diferença, tudo bem, deixe que eles falem que não faça diferença, mas fique com a palavra. Jesus estritamente disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela apenas olhou para trás. Eva apenas parou por um momento. Foi tudo o que ela fez. A mulher de Ló apenas olhou para trás. E se Deus transformou a mulher de Ló, daquele homem justo, numa estátua de sal, apenas por uma pequenina coisa, estou enfatizando isso, quedas, desastres, arrebatamento perdido, eternidade sendo comprometida apenas por pequeninas coisas, casamentos destruídos apenas por pequeninas coisas, mas que são intrigantes. Está vendo? Igrejas que se arrebentam, às vezes, apenas por pequeninas coisas, insignificantes, mas que choca. Coisa, irmãos, parece ser tão insignificante que a gente quer perguntar: mas por quê? Isso é tão pequeno, tão fútil, tão insignificante. Tem coisas que nós não vamos compreender, porque elas são tão pequenas, mas tão pequenas. Mas o profeta disse assim: apenas por uma pequenina coisa, Deus falou: saia e não olhe para trás. Por que é que Deus não queria que eles olhassem para trás? Não sei, mas Deus não queria que eles olhassem. Por que é que Deus não quer que ela corte o cabelo? Não sei, mas Deus quer que ela não corte. Por que é que Deus não quer que ele deixe a mulher e case com outra? Não sei, mas Deus não quer que seja assim. Por que é que Deus não quer que ele coloque os olhos em uma mulher, cobice ela? Deus não quer que seja feito isto. E aí você pode aplicar: por que é que eu não posso fazer isso? Por que é que Deus não quer que eu faça isso? Certo é que para muitas coisas você não terá resposta, e a resposta é: Deus não quer, e se Deus não quer, Ele é soberano e sabe melhor, irmão. Deus não queria que olhassem para trás.
E Deus também não quer que olhemos para trás. Não olhe para trás, olhe só para frente. O tesouro precioso, a pérola preciosa está bem ali, na frente, brilhando, e eu quero manter os meus olhos nela, como aquele menino da bicicleta, aquele grande campeonato para ver quem ganhava a bicicleta. Um montava na bicicletinha para atravessar em cima daquela fita, equilibrando e caía. Todos caíram, porque olhava para o espectador, olhava para a multidão gritando, ou olhava para trás para ver o tanto que já tinha caminhado. Mas aí houve um que segurou a sua bicicletinha velha e olhou para a bicicleta nova, que era o bem maior, o bem menor era a velha, o bem maior era a nova, que estava lá do outro lado, mas ele fitou os seus olhos no que estava do outro lado da ponta, e ali ele atravessou de um lado para o outro, sem olhar para baixo, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, sem olhar para trás, só olhando para frente. E quando ele chegou lá do outro lado, perguntaram: menino, como você conseguiu? Ele disse: achei melhor não olhar para o lado nem para baixo, mas olhar só para frente. Quem olha só para frente não vai cair nesse lodaçal que está o mundo, não. Quem olha só para frente, para a pérola preciosa, para o tesouro precioso, incalculável, não vai cair dentro dessa tribulação, não. Mantenha os teus olhos no autor e consumador da tua fé, e você alcançará o prêmio da soberana vocação, você alcançará a coroa da justiça que Paulo falou. Mas olhe para frente. Não fique olhando no retrovisor o que você foi, o que você era, as acusações, o passado, quem caiu, quem ficou para trás. Não olhe para trás, porque senão você é o próximo a cair. Olhe para frente e diga: Deus, me leve até o final dessa linha, eu quero chegar lá. Se olharmos para trás, apenas por olhar para trás para ver do que se tratava aquele fogo, ela se tornou uma estátua de sal e permanece lá ainda hoje como um exemplo de que Deus quer dizer exatamente o que Ele diz. Então não olhe para trás, faça igualzinho aquele ratinho que eu contei lá em Dubai, campeonato dos ratinhos. Ratinho que subisse toda a torre, depois subisse aquela haste, aquele tubo de metal e chegasse lá em cima na bandeira, ganharia um queijo. Rato faz tudo por queijo. O crente deveria fazer tudo pelo arrebatamento. Deveria fazer tudo pelo seu arrebatamento. O arrebatamento tem que valer para nós mais do que o queijo vale para o rato. Mais do que a banana vale para o macaco, mais do que a caça, o cheiro de sangue vale para o leão e para a onça. O cheiro do sangue atrai a onça, atrai o leão, a banana atrai o macaco, o queijo atrai o rato. O arrebatamento deveria atrair a igreja a ponto de fazer tudo pelo arrebatamento e não olhar para trás. Rápido é o nosso bem mais precioso que nós temos, noiva. E aí aqueles ratinhos subindo no prédio mais alto que existia, um subia um pouquinho, caía, outro subia outro pouquinho, também caía, um subia até a metade, caía, um subiu até lá no alto da torre, mas caía, pegava no meio do caminho, um ratinho começava a falar para o outro: nossa, nós nunca subimos um prédio alto como esse, olha todo mundo lá embaixo. E aí começava a desequilibrar, porque olhava para baixo, dava tontura e caía. Um escutava o outro, caía. Um olhava para onde o outro falou para ele olhar, caía. Mas aí um ratinho foi e subiu até o topo e ganhou o seu queijo. Aí perguntaram para o ratinho: por que você chegou lá em cima? Ele não respondeu. Aí perguntaram para o dono dele: mas como é que você fez para esse ratinho chegar lá em cima? Você o treinou? Aí o dono falou assim: não, ele é surdo e mudo. Ele não fala e não ouve. Então, quando os outros falavam para ele olhar para baixo, ele não ouvia, só subia. E também não parou para conversar com ninguém, porque ele não fala. Então, ele pegou a sua caminhada sozinho e subiu. Às vezes é melhor andar sozinho, surdo e mudo. Nem sempre é bom estar junto. É bom quando você tem pessoa com a mesma mentalidade. Não olhe para trás, não olhe para o lado, olhe para o alvo da soberana vocação. Vamos avançar, vamos prosseguir, não é hora de ficar parado.
Que Deus nos ajude, irmão. Venha o que vier, passemos o que tivermos de passar. Que olhemos só lá para o topo daquele edifício, onde a bandeira está tremulando, para nós chegarmos ao nosso aperfeiçoamento e abrirmos mão dessas coisinhas menores. Abra mão das coisinhas menores. Ah, mas o meu irmão. Abra mão das coisinhas menores. Ah, mas disseram de mim. Abra mão das coisinhas menores. Ah, mas me denegriram, me expuseram. Ah, mas a maledicência. Ah, mas sou vítima da calúnia. Abra mão dessas coisinhas menores, e tem algo maior vindo para você aí. Tem coisa grande vindo para quem abre mão de coisinhas menores. Deixe que façam, deixe que fale, deixe que aconteça. Abra mão. Deus vai te levar onde você tem que chegar. Aleluias! Louvado seja Deus. Assim vamos tomando a nossa caminhada. E um dia destes, você vai dizer, valeu a pena não olhar nem para um lado e nem para o outro, e apenas seguir e olhar para o autor e consumador da minha fé. Vamos orar, meus amados. Você na sua casa, ore conosco, se ajoelhe aí apenas por uns 15 minutinhos. São cultos um pouco diferentes, mas vamos tomar esse tempo para orarmos uns pelos outros. Eu gostaria que orássemos, você em casa orássemos por nós que estamos aqui, e nós que estamos aqui vamos orar por vocês que estão aí em suas casas, e pedir a Deus que mantenha sua bênção e suas mãos sobre nós. Amém? Pode orar, se ajoelhe aí nas suas cadeiras, nos seus assentos, para não aglomerarmos aqui, e em casa ajoelhe aí com as crianças. Alguns momentinhos de oração, é um culto no lar, é um culto doméstico. Não seja só um ouvinte, não um espectador. Você gosta de ouvir alguém falar bonito? Fala você agora com Deus. Não fica ouvindo alguém falar apenas, não. Gasta tempo falando com Deus, buscando